Glória a Jesus, aleluias. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite, aleluias. E também com uma boa noite de salvação. E gratos a Deus por mais uma vez estarmos aqui na trombeta de Deus no ar com Deus Eterno TV. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite nós vamos estar mencionando uma palavra que vai mencionar o estar prostrado, o estar caído, ou encurvado sobre qualquer situação que não é nada agradável para quem se encontra assim. Glória a Jesus. Daqui a pouco nós vamos estar orando e agradecendo a Deus pela sua vida, pelos nossos ouvintes, por aqueles que participam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Salmos 37, glória a Jesus, e versículo 24, nos diz aqui: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluias, louvado seja Deus. Nós vamos estar falando esse versículo aqui como base, somente 3 versículos, 2 depois desse, glórias a Deus, mas vamos estar falando sobre esse assunto, sobre estar caído e sobre quem pode te levantar, te abençoar em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Você que está nos assistindo, que vai nos assistir, aleluia, você pode participar da oração aí na sua casa, onde você estiver, na sua sala, na cozinha, no quarto. Você pode se encurvar a Deus e orar e ser gratos a Ele. Senhor Deus e Pai, esta noite, Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Gratos estamos, Senhor meu Deus, por mais esta programação, na qual, Senhor meu Deus, nós iremos mencionar a Tua palavra, Senhor. Glória a Jesus. Que o Senhor venha estar abençoando a vida dos nossos ouvintes, o lar, a família, Senhor meu Deus, aqueles que estão padecendo alguma situação, Senhor meu Deus, aqueles que estão caídos ou prostrados, meu Deus, que o Senhor venha estender as tuas mãos e abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, opera, realiza para a glória do teu nome. Amém e graças te damos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, o versículo aqui no livro de Salmos, tem outros versículos, mas vamos nos ater, glória a Jesus, a este versículo, que nos diz aqui, como eu já li, nos diz: ainda que caia, não ficará prostrado. Sabe-se, e nós sabemos, e nós vemos, ouvimos, situação de pessoa, eu mesmo me incluir nessa condição de estar caído, de estar prostrado, muitas vezes sem ajuda, e nos leva a pensar e a fazer coisas que muitas vezes não seria certo fazer. Então o versículo nos diz, ainda que caia, glória a Jesus, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O salmista ainda vai dizer um versículo, glória a Jesus, que esse é o versículo 25, versículo seguinte, nos diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse é um versículo sugestivo, que ele nos garante que Deus não vai deixar o ser humano caído, a menos que a pessoa venha se entregar, venha se deixar levar pela situação. Glória a Jesus. E o versículo acima, que é o versículo 23, nos diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Glória a Jesus.
Eu estou mencionando os versículos assim, para não ficar um versículo isolado. Senão eu chego aqui e digo, ainda que caia tal, mas há condições para que o homem não fique prostrado, para que Deus não venha deixá-lo prostrado. Glória a Jesus. Então, ainda que ele caia, ele não vai ficar prostrado se ele estiver diante de Deus. Ele vai clamar por socorro e Deus então vai estender as suas mãos. A palavra de Deus nos diz sobre os sentidos de Deus, sobre Deus estar atento, sobre Deus estar observando o acontecimento, as coisas que nos acontecem. A Bíblia diz que os olhos de Deus não estão fechados para que não veja, os ouvidos não estão agravados para que não ouça, e nem as mãos encolhidas para que não opere. Então, nós vemos que diante de Deus, nós encontramos essa situação, um meio de nós pedirmos socorro e encontrar ajuda justamente em Deus. Antes de mais nada, deixe-me citar, glória a Jesus, alguma condição que o ser humano, ele vive dessa maneira. Glória a Jesus. O versículo 34 de Salmos 37, ele diz uma coisa: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Veja bem uma coisa. O ser humano, quando ele entra em decadência, quando ele está caído, prostrado, como nós estamos dizendo, e ele vai recorrer à ajuda, uma das coisas é automático. O que eu vou dizer é automático. Ocorre duas condições automáticas. Uma delas, quando a pessoa ela julga não ter saída, ela toma uma atitude, ela vai pedir esmola, ela vai esmolar. Nada contra quem estende a mão para ajudar o necessitado. A Bíblia diz que nós temos que ajudar o necessitado. A segunda condição é que as pessoas correm atrás do espírita para conseguir cesta básica, conseguir ajuda, e muitos até recorrem também à igreja para conseguir ajuda e tudo. Só que esse tipo de coisa não incentiva a pessoa a ir recorrer a Deus. Ela tem que recorrer a Deus, primeiramente a Deus, é a palavra de Deus. Depois ela vai recorrer a uma ajuda. E nem é de bom tom alguém vir me pedir socorro, precisando de alimento, e eu vou falar assim, eu vou fazer uma oração, oro e viro as costas e vou embora. Não é nem de bom tom. Nós temos que ajudar sim aqueles que nada têm. Mas a palavra de Deus está nos ensinando, está nos afirmando que ainda que o homem esteja caído, ainda que o ser humano esteja caído, seja ele quem for, nós vemos situações, eu conheci situações de pessoas que tinham muita condição, pelo menos dois, eu posso citar, sei de outros, mas dois eu vi, e o outro era vizinho meu, tinha muita condição, tinha restaurante, tinha posto de gasolina, tirava 2 carros por ano, e de repente, a pessoa começou a perder tudo, perde tudo que tem, perde o luxo, perde tudo, aquelas vaidades que ele tinha, e ele vai ter que deixar tudo para trás, e quando ele vê, ele se encontra em condições de pedinte, de estar pedindo. O outro era muito bem, e eu cheguei a ver ele pegando lixo para poder se alimentar. Cheguei a ver, infelizmente, cheguei a ver. E então pessoas que em um dia está bem e no outro não está mais. Conheci aqui em Uberaba, não vou citar o nome porque é um amigo meu, que ele dentro de uma semana
Era um cara que ele tinha tudo, tinha loja, tinha tudo. E amigo assim, entre aspas, né? Eu sou cristão e ele não. E ele tinha tudo. Tinha de tudo. Daqui a pouco o casamento acabou. O lar foi embora. Os filhos pegam rumo diferente. E questão de uma semana, o que ele tinha, ele não tinha mais. Estava desesperado porque não sabia o que estava acontecendo. Não sabe explicar o que foi que aconteceu. Tinha algo palpável e uma semana depois não tem mais. Perde tudo que tem. Ele não vai se lembrar de Deus devido ao desespero. Ele vai recorrer primeiramente a amigos. Ele vai recorrer primeiramente, talvez, a feitiçarias. Ele vai procurar saber por meios que não levam a Deus, e Deus está ali esperando que ele o procure, mas não procura. Infelizmente não procura. Ele recorre a todo meio. Eu posso dizer de mim mesmo, nos meus apertos no passado, antes de vir a Cristo, passei meus apertos, eu não fui recorrer a Deus, eu recorri a outra situação, para poder tentar me socorrer. É pedir ajuda para amigo, pedir dinheiro emprestado, ficar devendo, piora a situação, não é? Mas nunca, primeiramente, nós recorremos a Deus. Nunca, nunca. Por isso que o versículo 25, aleluias, do Salmo 37, está dizendo: fui moço, aleluia, e agora eu sou velho. Eu, no meu caso aqui, eu fui moço, e agora eu sou velho. Mas depois que eu vim para Cristo, aleluia, está escrito aqui, o salmista diz: mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quer dizer, antes dessa condição, estava prostrado, caído, sem trabalho, sem meios de morar, sem ter uma casa para se abrigar, prestes a ir virar um mendigo, a estar nas ruas. Pessoas que desaparecem de casa, porque perdeu a sua condição, ele não quer nem voltar para casa, ele fica envergonhado, entra em situação vexatória, ele julga que viver nas ruas é melhor, e nas ruas ele vai experimentar situação que ele nem sequer imaginava, nem sequer passou na mente dele: humilhação, passar fome, desemprego, situação degradante, desagradável, pessoas que xingam, pessoas que não têm vontade de sequer dar um copo d'água. A pessoa vai passar por situação desagradável, mas não vai procurar a Deus. E quando procurar a Deus, ele já sofreu tudo que tinha que sofrer e um tanto mais. Está no fundo do poço, está em condições totalmente desagradável. Quando um ser humano, principalmente o homem, quando o homem ele entra em condição dessa dali, desespero, desemprego, casamento acabado, família dividida, ele não encontra meios de se achegar, de lutar para poder recuperar o lar, correr atrás dos filhos. Cada um vai para um lado, a esposa vai para o outro, ele entra em situação desagradável. Ele não tem meio de se socorrer. Já passei por isso. Eu sou testemunho vivo disso dali. Eu tenho um irmão, porque ele já faleceu, ele virou mendigo, deixou a casa, virou a condição da vida dele, que não era lá muito boa, mas tinha meio de sobrevivência. Virou mendigo, foi para as ruas, ficou doente, os pés inchados de tanto andar, porque o mendigo não tem parada, anda para cima e para baixo. É como uma barata, é como um inseto, como uma formiga, que anda para aqui, anda para ali, anda para lá, atrás de alguma coisa e não tem solução. Porque a solução está em Cristo, na pessoa de Cristo. Está em buscar Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, glórias a Deus,
No livro de Salmos 99, está escrito, louvado seja o nome do Senhor, exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Veja bem, esse é o conselho que o salmista está dando. Em Salmos 99, versículo 5. Glória a Jesus. Exaltai ao Senhor. O que é exaltar ao Senhor? É lembrar-se que Deus existe. É lembrar-se que Deus pode nos socorrer. É nós nos lembrarmos que tem um Deus no céu e que o socorro venha dele. Por isso que está escrito, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas antes de eu me achegar, aleluias, em exaltar a Deus, eu não me lembrei dele. Eu procurei coisas, procurei situação, procurei meios, procurei métodos, mas não recorri a Deus. Aí nós vamos exatamente parar no fundo do poço. Talvez você que está nos ouvindo, talvez você que vai nos ouvir, seja de manhã, seja à tarde, ou seja exatamente à noite, talvez você está com a sua alma chorosa. Talvez os seus olhos estão chorosos, talvez o seu espírito, a sua alma está abatido, aleluia, porque você talvez também se encontra exatamente nessas condições. E o conselho é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, lembra-te de Deus, aleluias, exalte ao Senhor, nosso Deus, prostrai-vos diante dele. O prostrar, que eu disse primeiramente, é estar caído, é estar tombado, é estar sem força, é estar sem condição, sem meios de sobrevivência, é estar na humilhação, é estar exatamente caído, prostrado, caído, sem condições de nada. Aí nós voltamos, caímos aqui no Salmos 99, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos, aleluia, glória a Jesus, diante do escabelo dos seus pés. Quer dizer, quantas gentes vai lá, se encurva para uma imagem, se encurva, se prostra para uma estátua, se prostra para coisas que não devem, se humilha, fica humilhado. Deus está falando para nós, o salmista está falando, para nós nos prostrarmos, então, é diante de Deus, não é vergonha nenhuma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É nós nos prostrarmos. Quando euzinho aqui que estou falando, aleluia, me encontrei nessa situação, que eu parei para pensar, e pensei, veio no meu coração, aleluias, e eu pensei, não tenho outra saída senão recorrer a Deus, a quem não quero, porque eu não queria, não era o meu pensamento ir para uma igreja, não era o desejo do meu coração, mas eu cheguei a uma condição, que só tive um pensamento, veio na minha mente, era recorrer a Deus, me prostrar perante Ele, estar diante dEle, glorificar o nome dEle, aleluia, me fazer entregue a Ele. A Bíblia nos diz que Deus não rejeita o homem de coração quebrantado e contrito. Sabe o que é isso? Quando nós estamos quebrantados, é quando nós estamos contrito, sem força, quebrantado, quando nós estamos chorosos. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que chora fácil, aleluia, vai orar, chora, vai pedir a Deus, chora, vai lamentar diante de Deus, chora, vai conversar com Deus, chora, glorifica a Deus e logo em seguida chora. É uma pessoa quebrantada. Deus não rejeita uma pessoa que tem o coração quebrantado, tem o coração mole, como dizem, tem o coração de manteiga, chora, não é? Contrito é sem força, é quando você está sem força, exatamente na situação que talvez você esteja passando, talvez na situação em que eu passei, que tantos outros passou. Não posso nem me vangloriar, dizer, eu passei tal coisa. Não, muitos outros passou, muitos passaram por situação desse gênero. Ali ficou o coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita. Quando você estiver contrito e quebrantado,
Deus não vai te rejeitar. Jesus falou assim: aqueles que vêm a mim eu não lanço fora, os meus não sairão envergonhados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o último versículo, que se encontra no Evangelho de Mateus. Louvado seja Deus. Nós temos uma situação, louvado seja Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos andando para frente, porque o relógio não nos espera, o bichinho não se converte, e não tem jeito. Em Mateus capítulo 4, nós vemos uma condição que é Jesus. É com Jesus, aleluias. Jesus sendo tentado pelo adversário, sendo tentado pelo diabo, pelo inimigo, pelo adversário de Deus. Ele está sendo tentado, está em jejum, tinha acabado de passar pelo batismo nas águas, e agora ele é transportado em espírito para ser tentado, aleluias. E no versículo 9 do capítulo 4 diz: e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus no versículo 10 então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Viu só? O adversário muitas vezes luta contra a nossa vida e nos coloca prostrado. Esse daqui, ele veio falar com Jesus, se prostrado me adorares. Quer dizer, não procure Deus, não necessite de Deus, não peça nada para Deus, é tudo meu, eu te dou. Aleluia, Jesus tem a resposta para dar para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer, vai-te Satanás. É como nós dizemos aqui, né? Sai dele, Satanás. Sai para lá. Glória a Jesus. Vai-te Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o adversário saiu. Aí vem os anjos e serviram Jesus. Quando você conseguir, aleluias, procurar ao Senhor Deus com toda a certeza do seu coração, e você falar com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha casa, Senhor, eu estou quebrantado, eu estou contrito, Senhor, eu estou caído, eu estou prostrado, Senhor, eu estou desviado, Senhor, eu estou fracassado, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu perdi tudo, Senhor, lá se foi o que eu tinha, Senhor, eu dependo do Senhor agora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os anjos vão te servir, porque Deus vai se encarregar disso. O Salmos 91 diz, aleluias, que o anjo do Senhor o tomará pelas mãos, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Aleluia. É o que está sendo acontecido aqui com Jesus, está sendo feito com Jesus. Aí muitos vão dizer assim, mas ele é Deus, ou ele é o Filho de Deus. Mas tem uma coisa, ele está em condição de homem. Ele está passando por uma tentação, está passando por uma provação. E nós podemos chegar a Deus. O único meio de nós ficarmos de pé e não estarmos prostrados, como disse aleluias, o profeta, glória a Jesus, no livro aqui dos profetas, aqui, não vou lembrar agora, livro, capítulo e versículo, mas o profeta vai dizer, ó inimigo da minha alma, eu estou prostrado, mas eu não ficarei prostrado, o Senhor me porá de pé. Ele se lembrou de Deus e disse, confessou que ele estava caído, estava prostrado, mas ele então está dizendo, não vou ficar nessa condição, o Senhor me porá de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, que Deus venha falar ao seu coração nessa noite, através desta palavra. Que você venha se lembrar do Senhor Jesus Cristo, que você venha recorrer a Ele nos momentos de aflição, nas suas dificuldades, dentro da sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, com seus filhos ou filhas, no seu trabalho, na sua angústia, no seu temor, no seu medo, no seu desespero, que você venha recorrer àquele que, primeiramente, antes de tudo, somente Ele pode te socorrer. Amém? Nós vamos estar orando e gratos a Deus pela tua vida, que Deus venha estar sempre te abençoando, sempre mantendo você de pé firme e adorando o nome dEle para a glória do nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor,
Sou grato a Ti, Senhor meu Deus, porque um dia eu estava prostrado. Fiquei prostrado, Senhor. Meu Deus querido, um dia eu não queria Te ouvir, não queria saber da Tua palavra. Não queria, Senhor meu Deus, estar na Tua presença. Meu Deus querido, o meu desejo era mundano, minhas vontades eram mundanas, Senhor. Mas o Senhor me chamou, o Senhor me tirou da angústia em que eu vivia, o Senhor me libertou dos desesperos, dos pesadelos, dos temores, Senhor. Eu estava prostrado, mas o Senhor me pôs de pé. Assim, meu Deus querido, com cada vida que nos ouve, aonde chegar essa mensagem, a quem ouvir, Senhor meu Deus, os ouvidos de quem ouvir, Senhor, se ele estiver caído ou ela estiver prostrado, se estiver na angústia, se estiver no temor, meu Deus querido, que o Senhor dos altos céus venha pôr as tuas mãos, que o Senhor venha levantá-los, que o Senhor venha, meu Deus querido, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, a quem nós oramos e pedimos, é no nome dele, Senhor, que o Senhor venha realizar a proeza, que o Senhor, meu Deus, venha estar trabalhando, operando, realizando para a glória do nome do teu Filho Jesus, que todos, meu Deus querido, venham se chegar a Ti, para a glória do teu nome. Nós oramos e Te agradecemos, somos gratos a Ti, no nome da pessoa bendita do seu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite de salvação e que todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite e um bom descanso a todos em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus.